TV Comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo Educação e Cultura. E hoje nós temos aqui o privilégio, né, de papearmos, bater um papo, entrevistar, se quiserem, né? Mas eu sou mais de uma conversa descontraída com o professor e educador Marcos Arruda. Entre outras coisas, Marcos Arruda tem uma formação também em geologia, depois em economia e posteriormente em economia, né, sobretudo solidária. Marcos Arruda, aqui a nossa telespectadora e telespectadores, para você dar suas primeiras cumprimentos e saudações. Uma alegria estar aqui na conversa com o Soriano, na TV Comunitária. Dou uma importância especial ao trabalho de comunicação alternativa à grande mídia. A ideia é a gente quebrar aquele monopólio que interpreta o Brasil, o mundo, a história da humanidade de uma maneira unilateral, pessimista, dizendo só esse mundo que nós temos é real, não há alternativas. E nós vimos aqui com essa perspectiva de promover comunidades e não individualidades isoladas, né, para criar meios de comunicação alternativos que trazem uma outra visão, outras práticas e mostram que um outro Brasil e um outro mundo são possíveis. Marcos Arruda, você tem uma formação de geologia. Depois você foi para educação para o desenvolvimento. Depois eu gostaria até que você falasse também. E antes, como mestrado em economia. Eu vou aproveitar o seu lado de economista para a gente fazer aqui, hoje, uma descrição de como está os cenários no mundo. Por exemplo, do ponto de vista internacional, refugiados de guerra, essa tristeza muito grande que a gente vê aí de pessoas desesperadas tentando arranjar um pequeno pedaço de chão para morar ou para se manter, né, como o caso do Sem Terra, os imigrantes lá na Europa, que aos milhões estão chegando e aos milhares estão morrendo nas travessias, né, marítimas. Cenários internacionais, como é que você está vendo hoje o mundo? O mundo sempre tudo em movimento, não é? Nós estamos vivendo hoje uma etapa de evolução da humanidade que é uma espécie de retrocesso em relação ao que nós conseguimos avançar nas décadas anteriores. No período em que a União Europeia nasceu, por exemplo, em que havia uma série de governos progressistas em vários países da Europa, o governo democrata nos Estados Unidos, no Canadá, e havia uma espécie de ares de mudança para melhor, embora não houvesse, de fato, uma mudança sistêmica que atingisse a maneira de governar o mundo, não é? Excluindo a grande maioria trabalhadora. O que aconteceu foi que esses governos progressistas, na Espanha, em Portugal, na França, né, em na própria Inglaterra, um governo que não é progressista, como Clinton nos Estados Unidos, mas que tinham algum toque social. Na verdade, eles serviram para dar uma tintura de social no conservadorismo econômico. Então, na verdade, a economia do mundo tem sido sistematicamente uma economia concentradora de riqueza material, de propriedade dos meios de produção e de poder para tomar decisões. Então, isso exclui a grande maioria, né? E isso nenhum governo transformou. O governo Lula, que apareceu em 2003 com uma proposta reformista e populista, né, ele próprio, embora tenha adotado uma série de políticas favoráveis à população,
e nós temos que reconhecer que houve grandes avanços como nunca antes, não é? Eu acho que nesse cenário de mudanças até o 2016, o Lula foi capaz de substituir o Getúlio no coração da maioria trabalhadora do Brasil, tomando decisões que realmente melhoraram a vida dos mais pobres. No entanto, nem ele nem a Dilma fizeram mudanças significativas na maneira de organizar o poder no nosso país, né? Então, não houve maior participação da população, o governo não recorreu aos seus eleitores e eleitoras para tomarem o espaço e co-governarem com o Partido dos Trabalhadores, como era a proposta quando eles eram só governo municipal e governo estadual. Nesse espaço, sim, houve, por exemplo, experiências muito marcantes de conselhos de orçamento participativo municipal e estadual. E eles tiveram um papel importantíssimo em criar uma geração de trabalhadoras, trabalhadores, intelectuais, pesquisadores que ganharam a experiência de co-governar com os eleitos, né? E essa experiência não foi levada para o nível federal. Então, voltando ao internacional, a gente tem que recuar um pouquinho, né? Em 1962, o governo dos Estados Unidos, que era liderado pelo Kennedy, tinha um empenho em financiar um golpe no Brasil, porque o Brasil tinha substituído um presidente conservador, que era o Jânio Quadros, por um vice-presidente eleito, que era de um outro partido, o PTB. Por que eleito? Porque hoje o vice-presidente não é eleito, ele é da chapa da candidatura a presidente. É vinculado. Ele é vinculado, então ele entra automaticamente. Por isso é que a gente está desgostoso, revoltado com a presença de Michel Temer no governo, porque não é um governo legal e legítimo, não representa a vontade da maioria. Tanto que todos os levantamentos de opinião têm dado uma baixíssima aceitação de Temer junto à maioria da população, maioria absoluta, não é? Então, nos Estados Unidos, no tempo do Jânio, quando ele renunciou, naturalmente, por Constituição, entraria o vice-presidente. Tanto os Estados Unidos como as elites do dinheiro no Brasil não queriam deixar com o argumento de que ia ser o espaço do comunismo, o espaço das reformas anti-mercado. E, durante 2 anos, os Estados Unidos financiaram institutos no Brasil e organizações, sindicatos, para atuar de forma subrepetícia e provocar um clima de golpe militar. E conseguiram em 1964. Essa é uma longa história, mas é importante mencionar isso. Então, o interesse... Foi o 1º de abril, né? O dia da mentira. Abril, exatamente. Que Exatamente. Então, os Estados Unidos, aí entra a dimensão internacional, já tem financiado golpes, ele tem feito matanças de presidentes, como no Equador e no Panamá, e tem provocado invasões no território de países latino-americanos e caribenhos, com o argumento de que tinha que afastar a ameaça do comunismo. Quando, na verdade, nós não temos nenhuma história de comunismo, nunca a Rússia fez qualquer tentativa de fazer golpe no Brasil, quando era a Rússia da União Soviética, muito menos agora. Então, essa conversa de prevenir do comunismo é totalmente falsa, é uma falsa notícia que não tem outro objetivo senão fazer a cabeça da maioria da população. E, para isso, contam com as redes de televisão
e os jornais oficiais, que são altamente financiados pelo setor público, como a Globo, a Bandeirantes, a Record, etc. Mas, Marcos, me permite aí acrescentar. Não foi somente o governo americano. As suas empresas aqui, filiais instaladas, não só americanas, como alemãs, francesas, deste grande capital, né? Que hoje a gente chama de capital vadio, que anda, inclusive, especulando, que também financiaram. Parece que o IBAD, o IP, se você citava desses organismos que eles criaram na época, né? E que foi objeto, inclusive, de comissões parlamentares de inquérito, que ficou provado que eles financiavam, né, que deu no golpe, né? Como a gente tem muita coisa assim, a gente já viu esse filme, né? Isso. Parecido. Parecido com o que nós estamos vivendo agora, né? As vinculações. Ou seja, o golpe de 64 foi uma parte oficialmente pago, financiado pelo Departamento de Estado americano, hoje comprovado, né? Ele saiu do Tesouro americano dinheiro para financiar. Isso. E também as suas empresas. As empresas transnacionais de base americana, como a Hanna Mining Company, a Bethlehem Steel Corporation, a United Steel Corporation, estavam envolvidas. Coca-Cola, a DuPont, a Mannesmann Mineração, que é uma empresa alemã. As empresas de petróleo. As de petróleo, quer dizer, era uma família de corporações. Por isso, eu tenho insistido na ideia de que nós não vivemos uma democracia, vivemos uma corporatocracia, né? Um poder das corporações comandando as decisões políticas, jurídicas e legislativas. Me permite, Marcos, eu falei aqui da seu currículo acadêmico, mas o seu currículo também, do ponto de vista enquanto ativista social, político, inclusive da economia solidária, é muito bonito. Você tem uma parte, um momento da sua vida que você vai trabalhar, a despeito de já ser um geólogo formado, numa empresa multinacional na época da ditadura. Você vai como vestir operário. Como foi esse momento? O que é ser operário? Eu já vinha, no tempo de estudante, eu já era um dos organizadores da busca de nacionalizar as riquezas minerais do Brasil, através da criação de uma empresa semelhante à Petrobras, que seria a Minerobras. Foi uma proposta levada a uma grande conferência em fevereiro de 1964, na qual participaram Almino Afonso, ministro do Trabalho do Jango. Grande orador amazonense. O Miguel Arraes, governador de Pernambuco. O Riane, que era presidente da CGT, que era a Central Geral de Trabalhadores, Comando Geral de Trabalhadores. Tinha Pacto Unidade de Ação e CGT, Comando Geral. Então, esse grupo e mais os pesquisadores e mais dirigentes de vários sindicatos e associações profissionais, encaminhamos essa discussão que foi talvez a gota d'água para que americanos e generais e corporativos brasileiros decidissem desencadear o golpe militar. Imagina criar-se uma Minerobras e a gente conseguir desapropriar empresas de mineração, como são as que comandam a mineração no Brasil até hoje. Até o nióbio, que é um dos escândalos maiores, quase não se fala no nióbio. E o nióbio é um mineral estratégico que está na mão de uma só empresa que tem subsidiárias pelo mundo afora e vende um mineral que só tem em outro país, que é o Canadá. O Canadá não vende o seu nióbio, ele usa o seu nióbio na sua indústria de aço e tudo mais, porque sabe quanto ele é caro e estratégico. Pois essa empresa, MBR, está continuando a vender de graça, vender por puro lucro e sem benefício nenhum para o Brasil, um minério estratégico que praticamente só o Brasil tem controle. Na época, o minério de ferro era o grande cobiçado, mas tinha o manganês, tinha o ouro, não é? E essas empresas que eu mencionei e várias outras
inclusive os bancos, né, tinham interesse em que houvesse uma mudança de governo e se impedisse uma política mais nacionalista, mais defensora da soberania do Brasil. E vocês tinham como lema, minério só dá uma safra. Isso. Minério não dá 2 safras. Essa era a frase. É. Pois bem, passados alguns anos... Posso fazer um resgate também histórico de um nome que também teorizou muito em cima disso, o desembargador Osni Duarte Pereira. Sim, claro. Ele escreveu um livro, Minério e Soberania. E Soberania. Ele também escreveu sobre o petróleo. Sim, o jornal Semanário, que era um jornal... Exato, grande Osni. Perdão, mas eu ia saltar, então, para a época mais posterior, 10 anos depois, 8 anos depois, não, quando eu decidi largar a minha profissão, vendo que a geologia estaria a serviço do grande capital, e mesmo que eu trabalhasse no governo, em empresas como a CPRM ou o Departamento de Produção Mineral, tudo isso estava subordinado a uma política entreguista. E a frase que dominava a época era a frase do general Juracy Magalhães, que dizia: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E nós, completamente contrários a isso, lutávamos pelo Brasil, dono da sua riqueza de subsolo, não é? E usando essa riqueza para se industrializar e se tornar um país autônomo. Quanto mais desenvolvido economicamente, mais autônomo e mais capaz de de promover o desenvolvimento de países mais fracos do continente, não é? Nada disso pôde ser feito por causa dos golpes que o Brasil e depois outros países, e antes também, foram sofrendo, sempre financiados, apoiados militar, política e economicamente pelo governo americano. Eu posso afirmar, podemos afirmar, sim, que sem a chancela do Departamento de Estado, nenhum golpe aqui acontece? É uma hipótese essa, mas eu sou muito suspeito muito de que você tenha razão, Soriano. Sim. Porque a recíproca é verdadeira. Eu acho que nenhum movimento de libertação ocorre a não ser quando o povo toma a si que ele não precisa de chancela de ninguém para lutar pela independência do Brasil e nossa consequente libertação econômica. Exatamente. Haja vista o movimento nativista, que os brasileiros é que resolvem expulsar os holandeses, porque os portugueses já estavam assim com os holandeses. Pode entregar, que não tem problema. É verdade. E o Marcos Arruda de Macacão, para chegar lá. De Macacão, pois é. Então, em 1968, no fim do ano, eu entrei para essa empresa alemã chamada Sofunge. Eu já estava fugido da polícia do Rio, que me bateu lá no meu apartamento, não me encontrou, e eu fui para São Paulo e passei 4 anos lá. E a primeira experiência de trabalho operário foi em São Paulo, e não no Rio. A empresa Sofunge era uma fundição pertencente à Mercedes-Benz alemã. Era uma empresa que tinha 3.000 em torno operários que produziam rodas de trem, motores de DKV e outras marcas alemãs, não é? E era, então, uma empresa de trabalho muito pesado, né? Fundição é um trabalho terrível, né? Nosso horário era 12 horas por dia de trabalho, embora a legislação não permitisse, a legislação não contava para as empresas, e o salário mínimo mal alcançava para nós chegarmos ao fim do mês. Então, a gente tinha que caminhar de casa até o trabalho, acordando 1 hora mais cedo, depois da 3ª semana de trabalho, para poder chegar ao trabalho às 5 para as 6 e sair às 6 da tarde, depois de 12 horas.
Quer dizer, esse era uma das empresas alemãs em São Paulo, a cidade mais industrializada da América Latina. 1968, 69, 70, que foi quando eu fui preso, né? Então, nesses 3 anos, 2 anos e meio, eu tive uma experiência muito rica de me converter em operário e de aprender como é a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da indústria num país como o Brasil, né? Foi uma experiência que me transformou muito. Eu fui aluno dos operários, eu aprendi a falar a língua deles, aprendi a jogar e a fazer lazer junto com eles, e a sofrer as condições, inclusive a perseguição no sindicato, por presidentes e diretores sindicais colocados pela ditadura, né, pelegos e tudo, e nós lá levando os nossos companheiros, trabalhando no sindicato para defender os direitos de trabalhadores. Foi uma experiência muito rica e nesse contexto é que eu fui preso pela Operação Bandeirantes, torturado brutalmente, recebi extrema-unção e já estava pronto para partir dessa terra, mas as convulsões que eu tive impediram eles de continuar a tortura e eu acabei sobrevivendo. Marcos, fala um pouquinho, o que dá força aos operários, não só de viver, como de resistir? É a solidariedade, é a união, é o companheirismo? Como é que fala isso assim, para dar força, vigor, inclusive deles se tornarem um instrumento que realmente move a história, né? Pois é, Soriano, é muito contraditório. Eu ontem estava vendo um filme que tem tudo a ver com o nosso momento e com o mundo do trabalho. Era o extremo total. O filme é Spartacus e é a história de uma rebelião de escravos na Roma da época. E a Roma da época era tão ou mais sanguinária quanto é o capitalismo atual, né? Capitalismo globalizado, que não hesita em matar pelo dinheiro e pelo poder, né? Na época é a mesma coisa. Os escravos eram tratados como animais, como subseres humanos, e acontece uma revolta, e essa revolta se expande e alcança uma escala quase que do Império Romano. Nós aqui, nesse momento, Soriano, estamos vivendo um mundo do trabalho muito dividido. Por quê? Porque existe uma modernidade com a mídia entrando em 80 milhões de lares do Brasil e falando diariamente de uma história que não é a história da população, mas ela não se dá conta disso. Então, nosso trabalho educativo e organizativo durante essas décadas que nós temos feito, ele consegue alcançar um número limitado de pessoas, né? Então, quando você fala da esperança, do compromisso dos trabalhadores e trabalhadoras, é verdade, existe uma camada aí consciente, ativa e comprometida que está dando a sua vida, o seu suor, a sua coragem para defender as liberdades do povo trabalhador e transformar esse sistema desumano e insustentável que se instalou no mundo há 300, 400 anos e ainda está tão forte, embora as suas contradições estejam levando ele à beira do precipício. Então, por um lado, eu acho que eu convivi e convivo com trabalhadores do campo, da cidade, que têm essa coragem. Nosso trabalho no Pax é educar e ajudar a organizar e apoiar a organização de mulheres e homens trabalhadores na busca dos seus direitos e de mudar o próprio sistema, não é? Democratizar a economia e democratizar a governança do nosso país e das suas áreas, regiões e municípios. Mas, além disso, nós contamos com uma coisa que ninguém percebe.
nós contamos com a insustentabilidade do próprio sistema capitalista. Ele está destruindo o meio ambiente, o clima de uma maneira tão acelerada, sem qualquer capacidade de 1 ou 10 empresários mais conscientes fazerem um freio e dizerem vamos retornar, vamos parar de emitir gases de estufa e vamos começar a limpar a atmosfera do mundo, limpar e estagnar com a elevação do nível dos continentes, limpar os nossos solos e realmente criar um ambiente em que a vida se torna possível e não esteja mais ameaçada. Então, um sistema que está preparando uma crise planetária pode ser, pelo lado negativo, aliado da transformação. E eu digo isso com muita pena, não é? Imagina que, ao lado de uma possível crise financeira, social, energética, alimentar, nós tenhamos uma crise climática. E você falou nos imigrantes, a ilha de Kiribati, lá no Pacífico, não tem mais ninguém, porque o mar já subiu tanto que eles tiveram que negociar uma parte do deserto da Austrália e se mudaram inteirinhos para lá. Então, a população de Kiribati hoje mora no deserto da Austrália, não é? E tenta sobreviver e criar condições de vida nesse espaço, imagina. E assim estão ameaçadas várias ilhas dos arquipélagos do Pacífico, mais as ilhas da Ásia, mais a cidade de Miami, na Flórida, e um monte de outras cidades de orla que estão vendo o mar subir e cada vez tomar mais espaço das cidades. Então, se a gente olhar por esse lado, não é, uma crise ambiental pode provocar tanto sofrimento que a população diga o que causa uma coisa dessa? É um sistema insustentável. Temos que mudar o modo de consumir, temos que mudar os nossos hábitos de achar que sem Coca-Cola, sem carros, sem televisões, sem celulares que demoram 2 anos, 3 anos e viram lixo e a gente tem que comprar outro. E isso é outro mecanismo macabro do capitalismo, obsolescência programada, planejar a morte de um produto para a gente não ter como consertar e jogar fora e comprar um novo modelo, não é? Tudo isso está criando uma inviabilidade do planeta em relação à espécie humana. Me permite falar também, você falou então do consumo, que a gente deve ter uma certa seleção do que é bom para a nossa saúde, e também a maneira de produzir. Será que aquele produto que vem de um trabalho escravo, até por questões aí espirituais, faz bem a gente saber que quem produziu aquilo e que está nos dando de comer não tem o que comer. Não tem o que comer, ou onde morar decentemente. Ou seja, perfeito. Se vem de uma fazenda ou de uma fábrica que tem trabalho escravo, nós não devemos consumir. Exatamente. É uma maneira de combater a lagande, né? A lagande, é o boicote. A gente deve adotar o boicote, eu adoto. Já fiz uma lista de produtos e de nomes das empresas da JBS lá em casa. Então, ninguém da casa compra produtos Vigor e Itambé e um monte de outros que são ligados à JBS, né, de subsidiárias dessa empresa, que é a grande corruptora, uma das grandes corruptoras dos políticos nos últimos 20 anos, mais do que isso, 25 anos. Ô Marco, nós estamos no ar porque atrás dessas 3 câmaras, que eu considero assim, um capital para gente que faz guerrilha midiática, é muita coisa. E por trás dessas câmaras está ali o Max Figueiredo, que é do Circuito Carioca também, presente aqui na nossa grade.
Obrigado, Marcos, você e o João aí também, Aquino, que está como copiloto nosso, né? E a TV Comunitária agradece muito, que sem os trabalhadores nada ser-se, né? Sem a mão do trabalhador. Vinícius de Moraes tem uma poesia tão linda, né? Que é o Operário em Construção, em que ele falava aquilo que você falou, você aprendeu a falar a linguagem do operário e a escutar a linguagem que eles falam, não é só a gente falar. O que o operário falava, o outro operário entendia. É, isso mesmo. Belíssima frase essa. Fantástico. Agora, você acredita, então, na solidariedade. Daí porque você desenvolve um trabalho procurando gerar uma massa crítica da importância da economia solidária e com seus instrumentos. Eu já participei de algumas feiras solidárias, né? Muito interessante. Você, com a sua didática e com sua maior propriedade, fala um pouquinho o que é possível para substituir o dinheiro aí que é sobretaxado, né? Que é especulativo, tem essa função terrível. Porque, aliás, o Keynes, a glória dele foi quando ele identifica, olha, o dinheiro em si é uma boa bolação da humanidade. Enquanto ele é moeda de troca, reserva de valor, mas quando ele se torna especulação, eu vou ter dinheiro acumulado, tomar de todo mundo para eu poder comprar, que ninguém tem mais, só eu posso comprar todo mundo e as mercadorias, né? Então, a moeda solidária, a economia solidária, a feira solidária, como é que isso funciona? Sim. Soriano, você toca já um dos pontos do que eu chamo de paixões que eu vivo atualmente. Porque a ideia da libertação é uma paixão que a gente tem. É acreditar que a humanidade só pode virar humana, sair da sua etapa subhumana ou pré-humana que nós vivemos, que é uma etapa em que a gente luta quase que só para a mera sobrevivência animal do nosso corpo e mais nada, porque não dá tempo, né? Passar daí para uma existência em que a gente libera tempo do trabalho necessário para desenvolver as qualidades e potenciais realmente humanas, né? É uma paixão essa luta pela liberdade, né? E nós temos alguns baluartes dela que eu estou sempre aprendendo e praticando o que eles me ensinaram. Paulo Freire, com a parte de educação, estamos aí no programa seu de cultura, não é? E educação e cultura, e o Paulo Freire é um expoente, a gente merece fazer um programa só sobre educação libertadora, não é? E o Augusto Boal com o Teatro do Oprimido, outro instrumento fabuloso de conscientização e de transformar espectadores em espectatores na linguagem do Augusto Boal, não é? Então, nós viemos procurando examinar por que tantos fracassos dos setores trabalhadores, progressistas, que querem transformações, de democratização do dinheiro, dos meios de vida, do direito à vida e a uma existência digna como seres humanos, não é? Então, essas paixões não podem ser adiadas para a gente esperar ganhar um governo aqui no Brasil, no México, na Argentina, no Equador. Não pode esperar. A agenda da população trabalhadora é para todos os dias, não é só para uma vez cada 4, 5 anos, quando há eleição. E qualquer grande iluminado que entre, sozinho, não vai mudar o sistema. Não vai, não tem condições. A mudança do sistema tem que vir da população, criando o novo no interior do velho sistema, sem esperar ganhar eleições. Se conseguir ganhar, melhor. Mas quanto mais forte o movimento social estiver, mais o governo que nós elegermos vai ser obrigado a cumprir a nossa agenda e não a agenda da minoria endinheirada, né? Então, aí entram as perguntas que você fez.
uma economia centrada no ser humano e na vida, e não uma economia centrada no lucro, no dinheiro e na morte. Essa economia da vida, ela tem que ser construída aqui e agora, a cada momento. Então, isso significa criar cooperativas e associações autogestionárias, educar para a autogestão, fazer com que seja o trabalho e não o capital o critério para a propriedade dos bens produtivos. Se você trabalha nessa cooperativa, você, sintonizando com o espírito dela, passa a ser um coproprietário dela enquanto estiver trabalhando aqui. Marcos, só para o telespectador ter um exemplo de cooperativas em que os operários assumiram assim, empresas, instituições, você poderia dizer? Posso. Aqui no Rio tem uma empresa que era chamada de Águia e depois se transformou numa cooperativa. Ela produz parafusos, não é? Então ela depende de toda uma cadeia produtiva. E essa é uma das empresas que saiu da mão do capital privado e virou cooperativa dos seus empregados. E como ela, existem milhares... Parece que o MST também tem uma cooperativa de agrícola. Tem muitas cooperativas e tem entidades de segundo e terceiro grau para organizar a comercialização e a distribuição dos bens produzidos pelas cooperativas do MST espalhadas pelo Brasil. Esse é um exemplo mais evoluído, não é? Em que você tem federação e confederação, você tem segundo e terceiro graus de cooperativismo, né? Então, nós temos outros exemplos. Na Espanha, por exemplo, você tem uma cooperativa de advogados e economistas do trabalho, né? E o trabalho deles é assistir os trabalhadores nas causas contra as empresas que os empregam. E quando eles são finalmente desvinculados dessa empresa, essa cooperativa ajuda a educar esses operários para eles, em vez de irem se empregar numa outra empresa privada, criarem as suas cooperativas ou irem trabalhar em algumas já existentes. A partir desse trabalho do coletivo Honda, que é o nome dessa cooperativa, eles conseguiram chegar a construir uma federação de cooperativas de Barcelona e da Redondeza. Então, além de cooperativas, você me falava das redes, né? Que você também... Então, temos, por exemplo, a rede, uma rede típica é a Corporação Cooperativa de Mondragón, no País Basco, né? Onde você tem uma cooperativa de consumo, primeiro, que depois percebeu que era preciso criar uma cadeia produtiva inteira para poder ter muito mais força enquanto cooperativismo. E aí criou cooperativas de produção, cooperativas de educação, cooperativas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, cooperativa de produtos de alta tecnologia eletrônica. E uma dialoga com a outra? Uma dialoga totalmente com a outra, né? Então, quando eu visitei, por exemplo, uma empresa de linha branca que produz ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, e tinham introduzido máquinas, inclusive criação da própria corporação, MCC, Mondragón Corporação Cooperativa, era um ar-condicionado movido a energia solar. Eles também produzem energia eólica com energia solar. Em suma, é uma cooperativa muito criativa, né? E eu perguntava para o educador que nos guiava na visita, o que vocês fazem com esse grupo de trabalhadores que foram substituídos por essas máquinas novas, né? A linha de produção vem um corpo de uma máquina de lavar, por uma esteira no ar, ela baixa aqui
e aquele corpo de metal entra numa tinta e sai pintada já. E daí segue para um segundo banho de tinta e depois vai seguir para um lugar em que uns robôs botam uns peças e montam a máquina. Você tem um número muito inferior de trabalhadores do que há 10 anos atrás. O que vocês fizeram com eles e elas, que já não estão mais? Primeira coisa, eles e elas não são qualquer operário, são donos, coproprietários dessa fábrica. Claro que ninguém vai botar o dono na rua. Então, a lógica é, primeiro, ocupar algum outro trabalho dentro da própria empresa. Se não há espaço, o pessoal vai para a cooperação de educação, a cooperativa de educação técnica e é formado para ocupar postos em outras empresas da Corporação Cooperativa de Mondragón. De modo que não há desemprego, só há reemprego. Percebe? Isso é um exemplo de como se conseguiu construir, né, um conjunto de cooperativas que se complementam uma à outra. E tem 3 que são fundamentais. A primeira, que é o banco cooperativo deles próprios. É o primeiro exemplo que eu vejo da esquerda não ter medo de assumir funções financeiras. Me fala um pouco disso. Que a esquerda precisa ser mais aberta no sentido de ter o espírito voltado para a realidade. É verdade. Por que isso? Porque é fundamental você ter dinheiro para investir. Sem dinheiro você não investe. No mundo atual, nós ainda dependemos de dinheiro para investir. Então, precisamos de cooperativas e associações que sejam comunitárias e cuja comunidade seja a controladora do seu próprio dinheiro. Começa por aí, né? Então, na cooperativa Corporação de Mondragón, eles têm um banco comunitário que recebe todo o excedente das várias empresas da família Mondragón. Cada uma delas tem a sua finança separada uma da outra, embora uma parcela que não é grande de cada uma delas ajude a financiar a corporação como um todo, né? Mas, então, elas têm o controle sobre a sua finança e, ao mesmo tempo, contribuem para uma finança do grupo como um todo, Mondragón, e, com isso, independem do sistema financeiro e monetário da Espanha, que é capitalista, né? Então, repare, é uma espécie de bolha de cooperativismo e solidariedade no interior da mega bolha capitalista. Então, quanto mais a gente faz crescer a bolha interna, mais a grande bolha perde energia, perde dinheiro, perde consumidores, né? E assim a gente vai expandindo. O dinheiro, como você experimentou, ele ganha um sentido maior quando a gente descentraliza o dinheiro oficial, né? Porque, repara, Soriano, o capitalismo é um sistema que só funciona na escassez. Ele precisa da escassez da maioria para poder pagar pouco a trabalhadores e poder faturar muito, né? E quando há uns engarrafamentos, porque já não há mercado, eles, em alguns países mais inteligentes, aumentam o salário, aumentam os ganhos e aumentam a demanda. Mas em países pré-históricos como o Brasil, em vez de fazer isso, eles querem abrir mercados no exterior. Os Estados Unidos, que também são um país muito pré-histórico, buscam mercados no mundo afora, né, em vez de quererem melhorar a vida da população, criando bens e serviços que respondam às necessidades próprias, né? Então, nós aqui não queremos ficar subordinados só ao real, porque perdemos a nossa autonomia, o nosso poder de investir. Então, a gente cria, no Brasil existem mais de 100 moedas sociais, alternativas, comunitárias. Existem hoje
130, 140 bancos comunitários, né, que financiam investimentos de comunidades na sua própria economia, produção local para consumo local, usando inclusive uma moeda alternativa, que foi a primeira delas criada lá no Ceará, né, a moeda Palma do Conjunto Palmeiras, que era um bairro que antes era uma favela e acabou sendo urbanizado pela própria comunidade com o financiamento do governo municipal. Eles transferiram a comunidade para um outro lugar, que era um pântano, e a comunidade se rebelou com a ajuda de alguns companheiros que foram morar lá, e chegou no governo municipal e disse: se vocês nos derem equipamentos materiais, nós da comunidade construiremos o bairro, nossas casas, as casas coletivas, né, a igreja, o que for a gente constrói. E conseguiram construir o bairro Conjunto Palmeiras. Hoje eles têm a moeda Palma e eles usam não só entre cooperativas, mas conseguiram que lojas, empresas de farmacêuticas, armarinhos, postos de gasolina aceitassem as duas moedas, e com isso, hoje em dia, uma parte de Fortaleza funciona com duas moedas, o real e o palma. Marcos Arruda, nós falamos cenários internacionais, latinos, Brasil, está aí o golpe, e cenário carioca, cenário fluminense e carioca. Ainda não chegou. E essa tragédia de agora uma intervenção, que na verdade é militar. Se é um general, ninguém aqui é criança. Os tanques que foram em caminhões, trazendo cada um, 2, 3 tanques. Agora, a gente tem que dar uma mensagem para esses soldados, que eles são também oprimidos, né? Como devem tratar a população, já que eles estão com uma missão de fato, e homologada por esse Congresso de 300 picaretas. A gente, olha, você falava dos idos de 62, um Brasil tão rico, e tem uma frase cunhada pela nossa querida Maria Augusta Tibiriçá, que ela diz assim: o Brasil é um país riquíssimo, talvez o mais rico do mundo, mas outros usufruem dessa riqueza, não é? Então, quem é que tem acesso realmente aos bens, às vantagens do petróleo, nossas hidrelétricas? É sempre alguns empresários perversos que não são patriotas, não pensam no povo, na sua nação. E o que fazer hoje? Nós estamos diante aí, a meu ver, de uma escalada rumo à ditadura. Eu assim vejo. Posso estar até mesmo motivado ou assim, devido a algum vírus que eu ainda tenho da época da ditadura, que eu não tenha saído totalmente da clandestinidade, que nós fomos presos políticos, né, Marcos? E aquilo deixou, sem dúvida, na gente algum trauma, que a gente possa estar vendo o fantasma, mas está tudo tão na minha frente. Eu fico perguntando, gente, eu estou louco, eu estou vendo mesmo os tanques aí pela Avenida Brasil, de novo pelas estradas brasileiras, os helicópteros, esse aparato, aqueles soldados. Segundo Vilas Boas, olha, me causou preocupação que as nossas armas estavam sendo apontadas para mulheres grávidas, para crianças famintas, esqueléticas das favelas, não é? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. O recado que eu daria aos nossos irmãos militares que estão aí com farda, que esses nossos companheiros aí marginalizados da nossa economia, portanto, estão à margem, não são nem sequer consumidores, nem cidadãos, né, porque querem tirar deles a dignificação, tratai-os com respeito, com humanismo, porque você também pode amanhã ser vítima. Eu tenho amigos, Marcos Arruda, que eram filhos de militares, um deles filho de um general, sobrinho de outros generais, que depois ele acorda assim, se torna um resistente da ditadura, Paulo César Botelho Massa.
foi preso e também assassinado e sumiram com o corpo. O general Cristóvão Massa contava isso chorando para mim. E a esposa do general Massa era prima da Dulce Figueiredo, entendeu? Depois que ele, com as suas gemadas, né, estrelas gemadas, conseguiu saber o que houve com o filho dele, que teria sido também jogado até em alto mar. Então, o monstro que eles podem estar criando, podem se voltar contra eles mesmos. Pode se voltar contra Você lembra da Gestapo? A Gestapo não reconhecia patente, eles podiam entrar na casa de qualquer general. É verdade. E prender. Exatamente. Então, o que nos resta com a sua experiência? Essa nova decisão do Temer, deixa eu falar de esperança, velho, porque a intervenção no Rio, eu vou resumir muito brevemente a minha percepção. Ela é um passo numa escalada de tentativas das oligarquias mais poderosas e podres que estão ocupando o Estado atualmente no Brasil, uma escalada de tentativas de impedir, a vitória do Lula na eleição de 2018, 2, uma reversão do processo de crescente esmagamento da sociedade de trabalhadores e trabalhadoras, de modo a gente resgatar os direitos e os meios de viver dignamente através de um governo que mude o país. Eles têm medo de perder essa caça que eles conseguiram ganhar. Isso é o que está pintando há 1 ano e meio já, né? E a intervenção no Rio aponta para um alto risco de eles não pararem no Rio de Janeiro, eles irem fazendo outras intervenções. Já começaram sinalizando que o Ceará não está bem, que tem ameaças, que tem tráfico, que tem instabilidade, que é preciso alguma medida. Se eles fizerem o que já disseram aí, 9 estados, já é um processo de militarização gravíssimo. A minha impressão é que a tentativa deles não vai parar aí, a menos que a população coloque um pé na porta. A minha impressão é que eles vão tentar impedir que o Lula ganhe as eleições ou qualquer que o Lula aponte para substituí-lo caso ele seja preso. A minha impressão também é que a ocupação do Rio já seria preventiva de possíveis levantes populares no caso de prenderem o Lula. Lembra daquela faixa da Rocinha, né? Dizendo, se o Lula for preso, a Rocinha vai descer o morro. Então, isso pode virar, na verdade, uma ditadura militar corporativa, como foi a de 64. Não é? Só que eles usaram o caminho institucional para tirar Dilma. E agora não está sendo suficiente, porque eles estão fazendo tantos males para a população que perderam até os seus aliados, sobretudo de classe média. Então, eu queria dizer, a história não para aí, minha gente. A história continua e nós precisamos levar a nossa esperança para as ruas. Nós temos que, por um lado, protestar contra a perda de direitos e de liberdades cidadãs, temos que ocupar o espaço político, que é o espaço das ruas, e precisamos criar outras iniciativas, inclusive econômicas. E eu diria, como eu tenho já trabalhado tanto essa ideia, que nós precisamos mirar para uma economia que não seja mais centrada nas empresas. A empresa, criaram até pessoa jurídica, é um indivíduo
coletivo que tem um objetivo só, ganhar mais dinheiro. Nós precisamos colocar no centro da economia nova, solidária, as comunidades, onde o povo vive e trabalha. Nós temos um nome que é comunidade intencional. Criar comunidades que não são só gente morando perto um do outro, é gente que compartilha um projeto de desenvolvimento desse território onde nós moramos, não é? E começa a se unir para se ajudar mutuamente, a criar produtos próprios, a substituir coisas que estão vindo de fora por produção interna, a começar por alimentos, criar hortas domésticas, começar a produzir um pouco mais do que eu preciso para comer com a minha família e compartilhar ou vender isso para outras famílias com qualidade, produtos orgânicos de agroecologia, não é? Então, e inovando no espaço da comunidade. Se a gente criar um Brasil de comunidade em que 100, 200, 1.000, milhões de pessoas decidem se organizar e fazer com que a vida delas ganhe um sentido maior do que só consumir e ganhar dinheiro, nós vamos ter uma outra humanidade. Então, essa é a minha esperança, entende? Nós temos que mudar os governos que nós temos e a política, temos sim. Mas não basta, nós temos que mudar o nosso comportamento enquanto consumidores, enquanto produtores, enquanto pagadores de impostos. Tudo isso merece mais conversa que esse programa não vai alcançar. Mas teremos outros programas assim. Pode contar comigo. Em outros, Marcos, eu quero que você fale também sobre as ecovilas. Isso, eu sou membro de uma delas. Eu sei disso. E também sobre a outra lógica que você também pratica. Você domina bem a lógica metafísica, que você é um filósofo, a lógica dialética, mas tem a lógica da humanidade, do humanismo, que é a lógica do santo. Não é? Você vê, por exemplo, por pior que seja um filho, a mãe o abraça. Né? São Francisco de Assis vai lá lavar as feridas dos doentes. Então, essa aí é que é a mais revolucionária de todas. Marcos, obrigado. TV Comunitária, Canal 6 da NET, agradece aqui sua presença, o Núcleo Educação e Cultura. Perfeito. Muito obrigado.